O tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump continua. Agora com uma taxa de 25% sobre todos os carros importados no país. Sobre esse assunto, recebemos aqui no Jornal da Manhã o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Igor, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Obrigado por nos atenderem. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. O que é que significa essa tarifa agora sobre os veículos importados lá nos Estados Unidos, adotada pelo governo do Donald Trump? Qual é o impacto que isso pode ter também na economia local, Igor? Porque imagino que o americano esteja pensando, o carro vai subir aqui também, não? Exatamente, é um impacto muito negativo porque você tem uma grande parte dos veículos que são vendidos nos Estados Unidos são produzidos ou no Canadá ou no México, né? Então a gente está falando de veículos que são de empresas americanas, mas utilizam mão de obra e também incentivos fiscais desses dois países. Algumas das principais montadoras americanas já disseram que isso pode colocar a zero as margens de lucratividade desses veículos, porque eles não conseguiriam repassar 25% para todos os seus clientes, ou seja, eles perderiam o mercado, e ao mesmo tempo isso impacta as grandes marcas europeias que vendem nos Estados Unidos. De um ponto muito específico, o que a gente está assistindo é uma tentativa do presidente Donald Trump, mais uma vez, de ter uma renegociação de termos comerciais com esses países. Agora, isso impacta diretamente a economia americana, isso porque as vendas desses veículos vão impactar o mercado americano. Você tem uma interconectividade de produtos e peças nos Estados Unidos, você tem concessionárias que serão afetadas, você tem serviços agregados desses veículos que são importados. Então, na prática, o presidente Donald Trump indiretamente fere também empresas norte-americanas com isso, e a gente não sabe até que ponto isso vai ser colocado como uma realidade. Quando você fala de tarifas, não só essa do setor automotivo, o mercado como um todo consegue precificar quantas essas tarifas vão impactar dentro de empresas ou até no mercado acionário. O problema é que a gente está trabalhando agora num cenário de improbabilidade, né? E o que isso significa? Que hoje você tem essas tarifas de 25%, amanhã elas podem ser revogadas. Então, as empresas não sabem exatamente qual vai ser o preço final, porque depois de 2 dias, o presidente Donald Trump pode mudar de ideia, mudar as alíquotas, retirá-las. A gente já viu isso com outros setores, como, por exemplo, o próprio aço, né? Então, o grande ponto é que essa improbabilidade do que está acontecendo, fica difícil de precificar o mercado de ações. Você vê uma queda muito grande no mercado de ações. A partir de segunda-feira, isso vai impactar o setor automobilístico, mas o pior é que esse setor emprega muita gente, é responsável por uma cadeia produtiva muito grande. E quando você faz uma análise, se o presidente Donald Trump... Isso é uma aposta, né? Se o presidente Donald Trump não conseguir os seus objetivos de uma maneira muito rápida, que é renegociação de acordos, ou até mesmo fazer com que parte das empresas que fizeram seu outsourcing para o Canadá, para a União Europeia, ou até mesmo para o México, não voltarem para os Estados Unidos, porque viriam ver que não vale a pena ainda, essas tarifas contribuem para que os Estados Unidos possam sim entrar numa recessão econômica. E isso já é muito negativo. O presidente Donald Trump já está vendo parte da sua popularidade cair. E se isso começar a impactar diretamente no custo de vida da população, que obviamente vai acontecer, isso pode ser já um grande desafio para o seu próprio governo. Então, na prática, é uma tarifa ruim, é um movimento que eu vejo do ponto de vista negativo e que não acredito que isso vai trazer benefícios agora para os Estados Unidos. A ideia do presidente Donald Trump, e aí eu até entendo a sua lógica de tentar forçar uma neo-industrialização de volta para os Estados Unidos, mas o grande problema é que ele está fazendo tarifas para todos os setores, em todos os momentos, em todos os países ao mesmo tempo. E é muito difícil prever que isso vai ter um efeito mais positivo do que negativo. Do ponto de vista econômico, a gente não consegue ver isso imediatamente como algo positivo. E, obviamente, vai ter um impacto muito mais nocivo no cidadão americano, que tem
o carro como um veículo, como um instrumento de trabalho, do que, de fato, como a gente vê no Brasil, que é algo muito mais custoso. Então, de fato, o presidente Donald Trump pode estar fazendo um tiro no pé com esse tipo de ação. Igor, muito bom dia. Deixa eu te perguntar, como que o tarifaço pode fazer o Brasil sentir aí essa mão pesada de Donald Trump, mesmo que o país tente aí negociar por vias diplomáticas, digamos assim, um arrefecimento dessas medidas? Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom, existem duas situações que são muito claras em relação ao tarifaço. A primeira é o mesmo que o Brasil, através dos seus produtos e da sua diplomacia, consiga, conseguir cotas de exportação, diminuir as alíquotas para os produtos brasileiros que estão implementadas ou que possam ser implementadas, existe um efeito que a gente chama de exportação de inflação. Né? A gente sabe que a inflação já impacta o Brasil, já impacta aqui por motivos internos que são problemas fiscais e problemas de falta de produtividade. Agora, a partir do momento que o presidente Trump coloca todas essas tarifas, o que acontece? Os Estados Unidos começam a ter uma produção mais cara. E os Estados Unidos têm, sim, uma quantidade muito grande de microchips, de equipamentos, peças e produtos que são utilizados na produção de veículos, primeiro, exportados para o Brasil, e segundo, peças de produtos que são produzidas no Brasil. Então, mesmo que o governo brasileiro consiga resolver o problema das nossas exportações para lá, ou seja, diminuir as tarifas de produtos brasileiros que são comercializados nos Estados Unidos, a gente vai sofrer a inflação exportada, ou seja, produtos americanos semi-acabados ou insumos americanos que são utilizados na produção brasileira vão ficar mais caros. E eu estou falando isso para máquinas, equipamentos, celulares, computadores, até mesmo os aviões que o Brasil produz usam peças americanas. Então, o que é muito mais nocivo e que a gente não vai ter controle é isso. São produtos americanos que vão ficar mais caros por causa dessas tarifas e esses produtos serão insumos de produção brasileira. E no final, esses produtos produzidos até mesmo aqui no Brasil se tornarão mais caros. Então, é uma situação difícil porque o Brasil não vai ter ingerência sobre isso. A gente pode até resolver com muita dificuldade as tarifas impostas a produtos brasileiros para serem vendidos nos Estados Unidos, mas a gente não consegue resolver produtos americanos que vão ficar mais caros porque vêm de países terceiros, são produzidos nos Estados Unidos e, no final, são comprados pelo Brasil para produção nacional ou nossas exportações para outros países. Então, essa exportação de inflação, que vai ser ou está sendo já gerida pelo governo de Donald Trump, é um risco muito grande para o Brasil. Bom dia, Igor. Em tese, as medidas de Donald Trump visam, além da recuperação da economia americana, uma espécie de vitória dos Estados Unidos sobre a concorrência com a China. Contudo, a China também é uma grande produtora de carros e, com essas medidas, há uma expectativa de uma possível valorização da indústria chinesa, do ponto de vista global. Como você analisa esse aspecto? As medidas de Trump podem acabar tendo o efeito contrário, fortalecendo a China? É possível, a gente está vendo isso, porque quando a gente está falando de competitividade global, por mais que tenham tarifas que queiram proteger mercados, e aí é importante dizer que os Estados Unidos estavam durante muito tempo com a economia crescente, né? A gente viu a economia dos Estados Unidos crescendo 3%, o nível de desemprego mínimas históricas, e o que impactou a eleição, que fez com que Donald Trump ganhasse, não foram baixos valores econômicos, foram custos de vida, foi a própria inflação. Então, a partir do momento que ele cria essas tarifas, ele está gerando mais inflação, algo que ele defendeu, que ele criticou contra Joe Biden. Agora, quando a gente está falando de mercados, existem duas situações que são complexas, né? Primeiro, de fato, o que ganha competitividade dos carros chineses são a qualidade dos carros, a capacidade de operação deles e a produtividade. A produtividade da China do setor automobilístico tem sido maior do que a produtividade norte-americana já faz bastante tempo. Agora, existe um ponto que o presidente Donald Trump tem razão, que é
a subvenção. Então, os carros chineses, eles têm uma subvenção muito grande, né? O governo chinês banca parte dos carros. A gente sabe disso porque a gente está vendo a enxurrada de carros chineses no Brasil e como esses carros vêm com preços muito mais baratos. Agora, isso não significa que a medida de Donald Trump é correta. Se você estiver falando em combater a China, que seja taxado os produtos chineses, os carros chineses, e que tenha essa competitividade contra a China. O que a gente está falando é uma coisa diferente. Ele está taxando empresas americanas, ainda que indiretamente, nos seus países parceiros, que é Canadá, que é utilizado como plataforma de exportação, o México como plataforma de exportação e até mesmo a União Europeia. Então eu concordo do ponto de vista que a China tem que ser combatida como um instrumento de competitividade fora das regras, que é a subvenção chinesa pelo setor automobilístico, mas não as suas próprias empresas. Igor, os efeitos positivos desse eventual tarifaço do Trump seriam a médio e a longo prazo. Os efeitos negativos, como a inflação, a curto e a médio prazo. Você acredita que o Trump vai ter fôlego para manter essa linha econômica? E uma segunda pergunta. É sempre taxação de 25%, se nos retalharem, eu sobretaxo em 50%. E muitas vezes ele volta atrás. Isso não parece improviso, na medida que parece que não haver um estudo específico sobre o que deve ser aumentado no imposto de importação? É nítido que não há estudo sobre isso. Você está vendo, sempre que você vê em políticas econômicas números fechados, 50, 25, 10, você não vê uma tarifa muito específica e subdividida, você não está tendo estudo sobre isso, você não tem uma relação clara de causa e consequência. As tarifas estão sendo utilizadas agora para ter ganhos comerciais quase que de imediato. Trump acredita que os outros países, por terem economias mais frágeis, vão ceder as suas negociações e as suas demandas, que muitas vezes não estão disponíveis para o público, antes dos impactos na própria economia americana. A estratégia dele é muito clara em relação a isso, né? E aí o meu ponto é, eu acho que o fôlego ele vai ter, mas eu não acho que esse fôlego é capaz de durar, por exemplo, até o final do ano. Acho que o Trump está apostando nessa política mais radical neste primeiro ano, para tentar criar um novo arcabouço de relações comerciais e até mesmo criar acordos bilaterais. Ele não acredita no multilateralismo, ele não acredita nos órgãos internacionais, e essa talvez seja o que ele diz. Ele ama tarifas, né? Talvez seja a maneira mais rápida dele ter novos acordos que, de uma certa maneira, favoreçam as suas empresas. Agora, o estrago já está sendo feito, né? Eu não vejo, do ponto de vista claro agora, que ele está conseguindo alcançar os seus objetivos. Isso porque as nações que estão sendo impactadas, elas não estão ficando isoladas, elas estão conversando e tentando encontrar conjuntamente uma maneira de responder ao presidente Donald Trump. E é interessante porque você está vendo nações como, por exemplo, a União Europeia se juntando com o Canadá e com o México para fazer respostas não de uma maneira coletiva, mas similares. Isso aproxima também a China desses outros parceiros e, de uma certa maneira, diminui a zona de influência americana. Então, acho que o presidente Donald Trump, talvez, ao atacar todos os seus parceiros comerciais de uma maneira muito rápida e direta, pode estar causando um risco à própria credibilidade dos Estados Unidos, não só econômica, mas também do ponto de vista de influência internacional. Conversando aqui com o Jornal da Manhã da Jovem Pan, o doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Igor, obrigado, viu, por nos atender. Ótimo fim de semana para você. Muito obrigado e um bom dia, um bom final de semana a todos.